queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos envolva nas suas blandícias, nas suas vibrações. A história da humanidade é e pode ser considerada a própria história das religiões. Até onde a mente humana pode alcançar nas memórias, nas elucubrações em que se faça presente, as cogitações a respeito do pensamento humano, na memória popular, na história da própria civilização e antes mesmo da civilização, encontramos sempre o homem a conjecturar acerca do sagrado, acerca do divino, acerca da espiritualidade. Em qualquer época da história humana e mesmo da pré-história, encontraremos o homem tentando se relacionar com a dimensão transcendente da vida, com a dimensão metafísica da existência, com as características espirituais à sua volta, mesmo que de maneira perfunctória, rudimentar, superficial. Ainda assim, sempre encontramos o homem, a despeito de situações culturais em que não havia ensino religioso específico, nem orientação cultural tradicional acerca de nenhuma doutrina religiosa, ainda assim, o homem primitivo, paleolítico, o homem neandertal, o homem do período glaciário de Guns, o homem das cavernas e das furnas, através das escritas rupestres, dos seus desenhos primários, elaborava determinadas conceituações que sugeriam que mesmo nessas épocas muito recuadas havia uma tentativa das almas dos homens confabularem com o mundo invisível, consagrado, adentrar pelo terreno religioso. E foi graças a isso que surgiu as fábulas, os contos, as tradições populares de todos os tempos, a cultura folclórica e popular, as tradições mitológicas em que os deuses com D minúsculo dialogavam com as criaturas humanas terrenas, estabelecendo, portanto, um contato transcendental. Foi assim que surgiu praticamente a cultura e a civilização. Não é por outra razão que os melhores estudiosos do comportamento acentuam que o ser humano é um animal simbólico, que precisa conjecturar à sua volta através de signos, de símbolos, com os quais tenta dar significado à vida, à sua existência, ao universo, à vida na Terra. E é graças a isso que o ser humano tenta viver bem, porque, do contrário, ele não consegue viver bem social e emocionalmente falando. O ser humano é um animal que coloca sentido e significado à existência. E se ele não consegue atribuir significado às coisas que vive e que faz, não está bem, está em adoecimento. É por essa razão que ele, de alguma forma, nessa elaboração com o mundo e na produção da cultura, pelo menos na cultura conforme nós conceituamos, a religião sempre marcou um importante papel. Porque a verdade é que em nenhum outro setor do pensamento humano, em nenhuma outra contingência da experiência humana, o ser humano coloca tantos signos e elabora tantos símbolos como na religião. Não há outro terreno, outro universo, outra cosmovisão, para me utilizar de uma expressão mais holística, na qual o ser humano coloque tantos símbolos, tenta elaborar as coisas, entender a vida à sua volta através do sentido e do significado da existência, conforme na religião. A religião é rica de símbolos e de significados, o que levou um historiador a dizer que não podemos examinar a cultura e a história humana desconsiderando a religião.
seja ou não seja teísta quem examina o fenômeno, o pesquisador, em que pese ele possa ser ateu e desconsiderar a religião como algo real, mas não pode desconsiderar a religião como um fenômeno cultural indispensável, sem o qual a humanidade não existiria, ou pelo menos não existiria conforme está assim estabelecida. É por essa razão que os melhores estudiosos da história da cultura se debruçaram sobre a cultura religiosa da humanidade, como um objeto de estudo interessante para entender o próprio psiquismo humano, o próprio desenvolvimento psicológico da criatura, as fases culturais, a produção cultural, como foi estabelecida, que na religião alcança, sem sombra de dúvida, a sua excelência. Joseph Campbell, o maior mitólogo norte-americano do seu tempo e talvez de todos os tempos, nas suas obras fantásticas sobre mitologia, dedicando mais de 50 anos ao estudo da mitologia, chega a concluir que nos mitos que ele examinou, do Oriente e do Ocidente, da história e da pré-história, as tradições culturais, mitológicas, simbólicas, que ele pôde arrumar, tentando de alguma forma examinar os padrões que se repetem, ele chega à conclusão que na história de todos os povos há uma tentativa do ser humano descobrir a si mesmo, melhorar-se e entender as coisas abstratas do seu mundo interior através dos símbolos mitológicos. Diz Campbell que sempre foi uma tentativa do ego humano estruturar através de símbolos aquilo que passava no seu mundo interior. Que as histórias das fábulas, dos contos, das parábolas, dos koans, sempre eram discursos literais para dar conta de algo que não é literal, que é metafísico, que é muito difícil de se colocar em palavras e que tem a ver com aspectos interiores da criatura, aspectos subjetivos da criatura. E essa perspectiva, Campbell vai concluir que é uma perspectiva eminentemente religiosa, ainda que seja uma religiosidade subjetiva, ainda que seja uma religiosidade não convencional, ainda que não seja uma religiosidade espiritual, mas uma busca de integração que vem do religio, religare, ligar, laço, vinculação, que está embutida no sentido da palavra religião, integração, vinculação, laço, que é a própria essência do pensamento religioso. Em que pese toda essa colocação, a academia do século XIX, as ciências de maneira geral, tanto quanto mais tarde os grandes centros culturais, sempre teve uma espécie de ojeriza e de repulsa às propostas religiosas, às manifestações da religião. E sempre a religião foi separada do âmbito acadêmico, do âmbito científico, como sendo um elemento antagônico à própria experiência científica. Do ponto de vista tradicional e conceitual, são realmente coisas distintas. Porque a ciência tem a ver com experimentação, com empirismo, com verificação, com reprodução de experiência, com replicação científica, e a religião tem a ver com fé, com vivência interior, com intuição, com autoridade em matéria de fé, de religião, pelo menos nas religiões convencionais, o que é antagônico à própria proposta da ciência e vice-versa. Não obstante, a recusa de alguns pensadores em tentar entender a religião como fenômeno humano, já que não encontramos uma única cultura na Terra que tenha sido essencialmente não religiosa, essencialmente materialista, essencialmente ateia, até que se quis fazer isso, na cortina de ferro, com o comunismo soviético de Stalin, uma sociedade eminentemente materialista, e ainda assim não conseguiu-se. Porque na própria cultura bolchevique,
florescia instituições religiosas e manifestações religiosas porque é da liberdade de consciência, da liberdade individual. E quando mais tarde caiu o regime de Stalin, floresceu uma série de instituições religiosas em pleno apogeu da nação soviética. A verdade é que nunca houve, sempre houveram indivíduos isoladamente céticos, ateus, materialistas, mas nunca uma cultura como conglomerado geral. O que já é de notar, o que deveria chamar a atenção de investigadores, de estudiosos do fenômeno, para uma realidade que acompanha a criatura, que parece inerente à criatura, o que levou um pensador a dizer que o ser humano também é um animal religioso. Tem a tendência à religiosidade. Mas a ciência passou por uma série de fenômenos. É conhecida as teses de Sigmund Freud, que viveu numa época de ojeriza da religião, ele que quebrou tabus e que conseguiu, com a sua genialidade e a sua sabedoria, descortinar uma série de horizontes da criatura, contribuindo de maneira valiosíssima em que pese algumas considerações da psicanálise possam ser colocadas em objeto de polêmica, e não é o caso aqui de a gente investigar, mas contribuição valiosíssima para o entendimento do comportamento humano, foi perseguido em matéria de fé, foi naturalmente criticado, caluniado e injustiçado pelas próprias instituições religiosas, porque abordava a sexualidade de uma maneira não preconceituosa, de uma maneira mais explícita, o que na época era um tabu. Sigmund Freud costumava dizer nos seus textos que a religião em si mesma já é uma neurose. Era a sua forma de entender, porque o conceito de neurose tem a ver com a capacidade do ser humano tornar concreto, material, algo que não existe. Então, para Freud, acreditar em Deus não tem diferença de uma criança que acredita no bicho-papão que está embaixo da cama dela e que quer pegar. Tudo é neurose. Tudo é conflito. E ele chega a dizer em um dos seus textos que o indivíduo na fase infantil é plenamente seguro, em termos genéricos, estamos trabalhando aqui com estereótipos, em termos genéricos, é plenamente seguro em função da figura parental, das figuras parentais, quase sempre simbolizado na figura do pai, que proporciona segurança, e que mais tarde, ao adentrar-se na vida adulta, rompe e perde essa segurança, entrando na vida adulta quando percebe que a figura parental do pai e da mãe são figuras falíveis, são figuras humanas imperfeitas, e para se apoiar em uma segurança que não tem mais, transfere a falta do pai para um pai maior, que seria uma divindade. Então, para Sigmund Freud, a religiosidade, a manifestação da religiosidade é uma postura de neurose na busca de uma segurança ou na busca da solução de uma insegurança interior. Era a interpretação do médico austríaco. Mas não era isolada. Os grandes pensadores da época no século XIX detestavam qualquer tema em matéria de fé. Nós vemos grandes pensadores chegarem a dizer que oração, Deus, alma, religião são coisas de quem não sabe pensar. São objetos de reflexão de pessoas ignorantes. Assim preconizavam os grandes pensadores, até por causa da falência da fé dogmática, das instituições tradicionais que não conseguiam mais satisfazer as criaturas humanas em razão do seu pensamento obsoleto, de ter ficado na Idade Média, de ter se recusado a avançar com o progresso. E é natural que, não satisfazendo a criatura humana, houve um crescimento de bolsões de negação, de ceticismo. E assim nós vemos as colocações notáveis de um Marx: a religião é o ópio do povo, ou seja, é o narcótico, é o anestésico, analgésico, é o Rivotril das massas. Eu estou atualizando o pensamento de Marx numa expressão mais atual para que as pessoas possam se identificar. Ou Nietzsche, que percebeu os erros do cristianismo organizado institucional, na sua obra O Anticristo e outras, que tentava, de alguma forma, demolir a estrutura do cristianismo organizado e, em nossa forma de entender, se excedeu tentando destruir tudo aquilo que são valores do Ocidente. Ele achava que tudo estava errado. É um demolidor. Se esquecendo de que, bem ou mal, a sociedade está aí com a cultura do Ocidente, com as liberdades democráticas, com as liberdades individuais, em razão também do cristianismo e dos valores religiosos. Então tentava destruir tudo em função de alguns erros. Chegava a dizer que o único cristão verdadeiro morreu na cruz.
que a humildade cristã é uma covardia para não enfrentar os problemas sociais. E que o cristianismo, em particular, e a religião de modo geral, é uma espécie de doutrina platônica mais popular para as massas. Já que o platonismo é uma filosofia bastante sofisticada, com seus jargões e com as suas nomenclaturas próprias. Errou profundamente a nossa forma de entender, porque conhecia Nietzsche, não era culpa dele, ele estava inserido num contexto, porque era um grande gênio, mas estava inserido num contexto em que o cristianismo que era apresentado não era o cristianismo de Jesus, mas o cristianismo dos sacerdotes e dos religiosos da época, da teologia da época, que traduzia e transformava o cristianismo dentro de um corpo teologal próprio dos interesses da época. Aliás, foi isso que fez Lutero se revoltar. Doutor em teologia e nunca tinha lido o Evangelho. Porque o Evangelho era inacessível para as pessoas. Era doutor em filosofia e em teologia. E só lia os livros dos sacerdotes e dos seus superiores. E quando ele pôde compulsar o Evangelho numa biblioteca de um amigo seu, que era dono de uma biblioteca, e tinha um exemplar do Novo Testamento, ele ficou horrorizado ao ver aquilo que eram as lições de Jesus e aquilo que ele aprendeu como monge agostiniano. E foi aí que ele deu início à Reforma Protestante. Então nós vemos essas dicotomias. Por outro lado, o discípulo de Freud, Carl Gustavo Jung, deu, em nossa forma de entender, um passo avançado na expansão do pensamento psicanalítico. Quando percebeu que a religião adoece, Freud dizia isso, que a religião pode gerar adoecimento e recalque, não pela religião, mas pela forma como os religiosos a conduzem, mas a religião também produz muita saúde. Em um dos seus textos, Jung vai dizer: os meus pacientes que têm religião melhoram mais rápido de um conflito, saem de um problema psíquico sério mais rápido, se possuem convalescença diante de um problema orgânico, normalmente é tratado melhor, normalmente lida com transtornos depressivos, melancólicos, de uma forma muito mais saudável, porque a crença organiza e estrutura o indivíduo e lhe dá sentido para a vida. A religião pode ser usada de uma maneira terapêutica, e foi aí que ele elaborou a sua teoria da psicologia analítica na segunda metade da sua vida, melhor dizendo, no final da sua existência, quando na sua tese da consciência, ele vai aprofundar o conceito de self, o eu profundo que nós somos, palavra que no alemão selbst, no inglês self, traduzido ao português o si mesmo, ele definiu como sendo a totalidade psíquica. Jung vai dizer que o ego era o elemento central, na sua colocação, da teoria da psicanálise de Freud. O self seria o elemento central da sua teoria. O ego é o elemento social com o qual a gente é conhecido. A identidade para fora. Como eu sou conhecido socialmente. Aquele conjunto de valores que formam a minha identidade material, a identidade humana. O self é toda a totalidade psíquica, consciente e inconsciente, inclusive incluindo o ego. Ele vai dizer, no entanto, que o self é regente. Mas, na sua teoria sobre a consciência, ele vai desenvolver esses pensamentos sobre o self, dizendo que o self dá a noção do todo, da totalidade. E se nós formos examinar os símbolos humanos, diz ele, que tem a ver com totalidade, nenhum outro com uma religião se compara. É na religião que há, na análise de Jung, uma busca constante pelo todo, pela totalidade. É aí que ele escreve o livro Resposta a Jó. Quando ele examina o famoso livro de Jó, livro bíblico, que fala sobre essa personagem que experimentou dificuldades, desafios na colocação bíblica, permitido por Deus para que Satanás o tentasse. E a partir daí todo um diálogo riquíssimo. Essa personagem que foi conhecida como símbolo da paciência, possivelmente uma personagem mitológica, não foi uma personagem real, possivelmente um símbolo, que Jung interpreta de uma maneira belíssima, estabelecendo em linhas gerais, claro que a obra é muito mais complexa, que Jó seria o ego. O diabo, o Satanás que fica tentando ele, é a sombra, é o inconsciente. E Deus com o qual ele se relaciona é a totalidade, que ele tenta se integrar com essa totalidade, é o self. E ele vai dizer que essas expressões do self aparecem em cada cultura com nomes e com roupas diferentes, mas cuja essência é a mesma, a busca pelo todo. E ele conclui dizendo, a minha colocação não visa
aceitar ou não a religião como algo que é real do ponto de vista prático. Eu não quero saber se a alma vive após a morte, diz ele. O meu interesse não é saber se há um Deus ou não há um Deus. O meu interesse é entender que há uma religiosidade interna na criatura. Há uma tendência no ser humano a buscar um todo, uma integração. E talvez os símbolos religiosos são pretextos para essa integração com o todo que existe dentro de nós. E aí ele cita os cristãos primitivos e os esotéricos quando falavam o Cristo interno, o Deus interno, o Logos de Platão, todas essas expressões que aparecem ao longo da história religiosa, que o próprio Paulo dizia, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Essa integração com as potencialidades mais nobres da criatura, a sintonia com o eu profundo que eu sou, com a minha consciência, seja lá o nome que a gente dê, é, de alguma forma, a meta essencial do pensamento religioso na busca pela totalidade. Interessante notar que hoje, com as experiências neurológicas, da neuropsiquiatria, da neurofisiologia e dos aparelhos funcionais de neuroanatomia funcional, aqueles aparelhos de emissão de fótons e de pósitrons, quando uma pessoa faz uma atividade, pensa ou canta e determinada área do cérebro é acionada pelo aparelho e se pode perceber qual é a área que está acionada. A experiência religiosa de meditação, de oração, tem a ver com um senso de totalidade. É impressionante que em algumas áreas do cérebro, especialmente as áreas espaço-temporais, parece perder o limite. E ao mesmo tempo, em outras áreas, parece que a cognição está profundamente ativa, sem que a pessoa esteja ativa, porque a pessoa está em profundo relaxamento. Dando a entender que há uma experiência profunda de religiosidade e elementos cerebrais que têm correspondência à experiência religiosa. Ou seja, estruturas biológicas responsáveis, entre aspas, pela experiência metafísica, pela experiência espiritual. Já citamos aqui várias vezes a pesquisa de Michael Persinger na área específica de neuroanatomia funcional, que mais tarde foi colaborada com Vilayanu Ramachandran, o notável psicólogo indiano, neuropsiquiatra indiano, o autor das células espelho, e outros pensadores que chegaram à conclusão que há um ponto, que um chamou ponto de Deus, ponto de luz, no centro cerebral, que normalmente produzia iluminação, literalmente produzia fótons, produzia luz, partícula de luz, no cérebro, quando a pessoa falava algum nome de religião, alguma expressão religiosa como Maomé, Alá, Buda, Cristo, alguma coisa associada, ou estava em oração. Essa área da glândula pineal ou epífise, que eles puderam constatar na década de 80 para 90, de alguma forma confirma as assertivas do espírito André Luiz, que por meio da psicografia de Chico Xavier na obra Missionários da Luz, fala em plena década de 40 que a epífise pineal, que na época a medicina considerava um órgão vestigial da evolução sem nenhuma importância, e André Luiz comenta dizendo que além de ser a veladora do sexo na vida infantil, como se trabalhasse os fenômenos sexuais e por isso a sexualidade da criança está relativamente adormecida, na vida adulta, a partir da puberdade, perdendo a função de velar o sexo, assume uma segunda função, glândula da vida mental, vai dizer André Luiz, responsável, especialmente, não é a única responsável, mas especialmente responsável do ponto de vista orgânico, pelas experiências mediúnicas, psíquicas, anímicas também, pelas experiências de transe e de relacionamento com o mundo espiritual do ponto de vista físico, que fazem ressonância com experiências espirituais. A colocação de André Luiz pioneira, ou pelo menos de vanguarda na sua época, vem mais tarde ser confirmada por Michael Persinger e esses estudiosos que falam sobre o assunto, em uma obra que mais tarde Dana Zohar vai fazer o seu próprio prefácio. A verdade é que temos, conforme as expressões da própria doutrina espírita, expressões biológicas ou orgânicas das experiências espirituais. Allan Kardec chega a afirmar nas predisposições orgânicas
associadas, ou a predisposição orgânica associada ao fenômeno mediúnico, ao fenômeno parapsíquico. Mas sem nos adentrar muito por essa experiência, vale a pena citar os grandes estudiosos que, depois de Michael Persig e outros, começaram a tentar entender o ser humano de uma maneira mais holística, religiosa, como é o caso de Capra. Uma das suas obras mais notáveis defende em pleno os Estados Unidos a integração entre ciência e religião, defendendo a ideia de que a religião é importante e chega às mesmas conclusões de um pensamento holístico dentro da ciência. Na sua obra, O Ponto de Mutação, e mais tarde no Tal da Física, ou melhor, primeiro no Tal da Física, depois do Ponto de Mutação, Capra vai dizer que aquilo que os cientistas na física nuclear e na mecânica quântica têm chegado à conclusão, os meditadores, os indivíduos espiritualistas já o sabiam por intuição há 6.000 anos de cultura até agora. Essas assertivas vêm, de alguma forma, reafirmar a ideia de que há um mundo que nos circunda, um mundo invisível, com o qual nós nos relacionamos e nem nos damos conta praticamente. Rudolf Sheldrake, o famoso biólogo, vai dizer que há campos morfogenéticos que estruturam as plantas, estrutura a natureza, que parece haver um campo energético que dá gênese à forma, morfogenético, abrindo espaço mais tarde para as experiências do corpo bioplásmico, do corpo astral, na expressão do esoterismo, né? Essas expressões do corpo espiritual, né? Para me utilizar de uma expressão mais direta, mais clara, que faz alusão àquelas experiências do modelo organizador biológico da parapsicologia. A verdade é que nessa conjuntura, vale a pena pensar que a religião acompanha o indivíduo, quer ele queira, quer ele não queira. Quer ele demonstrando na ciência, como nós estamos aqui afirmando, ou não demonstrando. Emmanuel, em uma notável obra, que já foi inclusive obra utilizada pela casa como tema, roteiro, vai dizer que a experiência religiosa nasceu no berço rústico do temor. De alguma forma dizendo que é o medo, aliás, reconhecido pelos psiquiatras e pelos estudiosos da área, emoção mais básica da criatura, seriam os pródromos, os rudimentos, note que coisa curiosa, do sentimento de religiosidade futura. Que o sentimento religioso nasceu do medo. Porque o medo no homem primitivo, o temor, fez com que ele se relacionasse com aquilo que ele desconhecia de uma maneira sagrada. E estabelecesse mecanismos para se proteger através de uma relação de sacrifício, de holocausto, de oferenda, desde a morte de um animal até um ritual sagrado para que a sua vida pudesse ser poupada. E a partir daí surge o sentimento religioso que nasceu nas profundezas do medo. Nasceu nas profundezas do temor. Notável essa colocação de Emmanuel, que vem de alguma forma ratificar a ideia de que nós temos no medo a emoção mais básica da criatura e, ao mesmo tempo, o próprio Emmanuel, em outra obra, vai dizer que nenhum sentimento inferior ou instinto primitivo vai ser destruído, mas vai ser transformado. Todas as nossas considerações ou conquistas evolutivas partem, muitas vezes, de sentimentos mais rudimentares, mais primitivos. Por isso, as expressões de Jesus, do joio e do trigo, ele não fala que é para destruir o joio. Ele fala que é para tirar o trigo do joio. De alguma forma dizendo para nós que mesmo nas imperfeições nós extraímos virtudes. Abraham Lincoln costumava dizer, eu tenho tanto medo que meus defeitos vão embora, porque quando os meus defeitos forem embora, as minhas virtudes também irão. Porque da mesma forma que os meus anjos existem em mim, parece que eles nasceram dos meus demônios. É essa ideia que Paulo diria de uma maneira mais clara, né? Ou quente ou frio, morno não. Que é essa ideia de que quase sempre a criatura que consegue grandes virtudes começou com grandes defeitos. Então, é essa experiência do joio e do trigo. Que do joio retira-se o trigo nas parábolas de Jesus e que tem a ver com a interpretação dos símbolos sagrados. Mas o que é mais curioso para os estudiosos da religião é entender que no mesmo sistema de fé,
nós temos leituras diferentes de uma mesma fé. No mesmo cenário cultural hebraico, nós tivemos um Saulo de Tarso e um Estevão. No mesmo cenário católico medieval, nós tivemos um Torquemada, hediondo, perverso e torturador, e tivemos um São Francisco de Assis. Era a mesma religião. Por que leituras tão diferentes? Que fazem com que estadistas da Terra utilizem, na sua leitura própria de ver o mundo, a própria interpretação da sua religião para atitudes que nem sempre são religiosas. Quem não se recorda de George W. Bush, o filho, que chegou a dizer, sem nenhuma crítica aqui, segundo a imprensa, que chegou a dizer que a invasão que ele fez ao Iraque e ao Afeganistão, quando era presidente americano, foi uma ordem que ele recebeu de Deus, uma missão divina. Então vejamos que é uma leitura. É claro, Joana d'Arc também recebeu uma ordem de Deus na sua época, para libertar a França, né? Recebeu a ordem de Deus e libertou a França, mas aí era uma viagem de libertação. Hoje, se alguém começar a receber a ordem de Deus para fazer alguma coisa assim, do ponto de vista bélico, é melhor tomar Prozac e Lexotan, que resolve, né? Então, é óbvio que estamos diante de interpretações diferentes, porque Hitler também dizia no seu discurso que ele era um instrumento de Deus para corrigir a humanidade. Nas suas elucubrações ao lado de Himmler e de Goebbels, ele falava que era o instrumento da providência divina. E assim por diante. Da mesma forma que Madre Teresa de Calcutá dizia que era um lápis, que só escrevia o que Deus queria, que saía escrevendo o que Deus queria. Ou Chico Xavier, que dizia que era o secretário dos espíritos, né? Saía escrevendo o que vinha para ele. Então, são interpretações diferentes de um mesmo conjunto de signos, de significados. O que chama a atenção especial. E nós vemos, aí algumas pessoas se levantam contra a religião, dizendo que a religião faz mal. A grande verdade é que a religião produz muito mais bem do que mal. Se a gente for ver, porque esses exemplos gritantes, alguns chegam a dizer que as guerras de religião, não, foram guerras de religiosos, e não guerra de religião. E os não religiosos também fomentaram guerra. Não há diferença. Se nós examinarmos Geisel aqui no Brasil, que era protestante, Getúlio Vargas era agnóstico. Hitler era católico, tudo indica que era católico. Mas Stalin era ateu, tão cruel quanto, que mandou tanta gente para os campos de concentração da Sibéria, mais de 6 milhões de criaturas, à semelhança dos 6 milhões de judeus mortos no nazismo. Então, se a gente for parar para fazer essas... Mao Tse Tung, que também era ateu, e produziu também o horror na sua gestão. Então, não é a religião. A verdade é que o ser humano avança palmo a palmo para entender o sentido religioso de uma maneira mais integral, sem essa dicotomia do bem e do mal, sem essa ideia de que... Porque na mentalidade atrasada, vai dizer Jung, nós precisamos de polaridade, né? Nós precisamos do bem e do mal para entender um ao outro. Da mesma forma que a gente em nosso nível só entende a doença porque sabemos o que é saúde e vice-versa. Não entendemos o outro sem o contrário. Não entendemos um sem o outro. Da mesma forma que a gente só sabe o que é luz porque a gente conhece a escuridão. Essas dicotomias. E na religião, a gente quase sempre lida na religião em matéria dicotômica. O que levou a Saramago, em uma das suas obras, o Evangelho segundo a Jesus Cristo, chegar em um momento, em um diálogo belíssimo, em que Deus chama o diabo e diz assim, não se vá, pelo amor de Deus, porque se você se for, o que é que será de mim? Era uma crítica à religião, dizendo que Deus só existe por causa do diabo, porque o diabo coloca medo e graças ao medo a criatura busca Deus. Olha que coisa. É uma crítica à religião, Saramago era ateu, mas não deixa de haver uma boa fundamentação aí nesse pensamento mais raso, nesse pensamento mais superficial em matéria de fé, do temor. Esse temor que nós trazemos evolutivamente do passado, essa reminiscência de evolução, né, que a gente lida com o sagrado muito mais pelo medo do que pela fé, pela entrega, pelo amor. Né? Então é interessante isso. Mas por outro lado, a gente tem uma experiência de Teresa d'Ávila, que chegava a dizer em uma das suas obras, né? Eu não entendo a Deus, eu não entendo Deus, mas eu amo. E ainda que não houvesse o diabo, eu continuaria o amando. Quer dizer, é uma outra experiência religiosa. É um outro sentido. Estava acima dessa dicotomia de bem e mal, de Satanás e Deus. O Espiritismo, em hora boa,
vem apresentar o sentido da relação com o sagrado, o sentido do serviço a Deus, que é a mensagem que Emmanuel nos traz no livro Religião dos Espíritos, baseado na questão 673 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga sobre os cultos, e os espíritos respondem a respeito dos cultos exteriores na Terra, né? Que era uma forma do indivíduo se relacionar, que são estágios evolutivos, até que a criatura vai amadurecendo o seu sentimento religioso. E Allan Kardec examina isso na Lei de Adoração, terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele examina uma das leis que regem o cosmo, o universo, a Lei de Adoração, confirmando essa tese de que é algo que está presente na natureza. Se é uma lei de Deus, está presente. Não apenas fora, mas dentro. Já que as leis de Deus estão em nossa consciência, estão funcionando em nossa intimidade. A lei de adoração, há uma tendência do ser humano crer. O que levou Joana de Ângeles a dizer que há um deotropismo na criatura. Da mesma forma que as plantas têm o fototropismo, o tropismo para o sol, se voltam para onde vem a luz solar, né, na fotossíntese e no seu desenvolvimento. Há na criatura um deotropismo, um tropismo para Deus, um tropismo para o divino, né? Uma irradiação e uma imantação. Então, na lei de adoração, nós temos Allan Kardec examinando esses padrões de que adorar a Deus é elevar o pensamento a Deus. É que, em O Céu e o Inferno, ele volta a questão para dizer, quanto mais o homem é material, mais sua forma de ver a vida espiritual é materializada. À medida que o ser humano se espiritualiza, se sutiliza, mais espiritualizada é sua forma de crença. Por isso a gente vê, na evolução do pensamento religioso, as crenças materiais, onde atribuía uma pedra, uma estátua, um talismã, uma escultura de pedra, um símbolo religioso. Não é negativo. Não é negativo. Às vezes é primitivo. Mas são experiências necessárias à evolução, que passa de degrau a degrau. E que até hoje nós temos, na religião, necessidades psicológicas diferentes. Por isso que o espiritismo não violenta consciências, porque ele sabe que é contraproducente. Vai ser desgaste de energia você tentar violentar alguém que não se identifica com a proposta espírita, se identifica com outra proposta. Allan Kardec chega de ver, o espiritismo vem para aqueles que não têm fé, ou que duvidam e vacilam, mas não para aqueles que já se identificaram com uma proposta. Eu tenho um amigo, por exemplo, eu contei isso num grupo de estudo, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele diz, Flávio, esse negócio de espiritismo é um negócio muito devagar, muito desanimado. Né? Esse negócio de evangelho, de palestra, eu não gosto disso não. Eu gosto de um negócio mais animado, um negócio assim de bater, de acontecer, o batuque da mesa, da confusão, do baixar o santo. Eu gosto mesmo de um terreiro. Eu disse, vá para lá. Porque você vai ser um excelente, um bandista, candomblesseiro, mãe de santo, pai de santo, sei lá já o que for. É melhor que você vá lá e seja uma pessoa sincera e honesta, seja um bom religioso lá, do que ser uma pessoa falsa, ou uma pessoa que não se entrega porque não se identifica, vai ser um meio espírita, só para ficar no espiritismo, ou então vai querer fazer o espiritismo no terreiro. Vai querer chegar no centro espírita e fazer... Não, é melhor ir para lá do que ficar criando caso aqui. Então, é esse bom senso que o espiritismo tem de não violentar consciências, de expor sem impor, de não fazer prosélitos, como dizia Allan Kardec nas suas palavras, porque tem a ver com a evolução do pensamento religioso, com necessidades psíquicas diferentes. Tem gente que identifica mais com aquela formulação de fé, com aquela proposta, e outros com outra. A verdade é que Allan Kardec vai dizer que ao longo dos tempos o holocausto vai deixando de ser exterior. Isso que eu acho interessante da obra espírita. O culto vai deixando de ser exterior, a ponto de, mais tarde, Allan Kardec examinar os deuses mitológicos, que não deixavam de ser espíritos que se comunicavam com os homens, e que na mitologia ficaram como deuses, fenômenos mediúnicos. Mais tarde, o politeísmo, o monoteísmo, e a evolução de um sentimento religioso mais compatível com a divindade, mais espiritualizado à medida que o ser humano também espiritualiza, a ponto de Allan Kardec estabelecer que o propósito da doutrina espírita também é voltar à moral cristã, porque de todas as propostas, a moral cristã é aquela mais compatível com as leis de Deus. O espiritismo não deixa de propor um resgate ao cristianismo primitivo.
Quando falamos cristianismo primitivo, é aquele cristianismo vivido e ensinado por Jesus e pelos seus discípulos mais diretos. É esse cristianismo que faz com que esse resgate aconteça. Por quê? Porque Jesus, ele era de uma sabedoria, de uma inteligência. Ele sabia lidar com seu interlocutor. Nós sabemos isso porque o próprio Espiritismo diz que era o espírito puro por excelência. Eu costumo dizer o seguinte, Jesus tinha uma inteligência emocional. Porque se ele estava com um agricultor, ele falava parábola de agricultor. Parábola do talento, da grão de mostarda, parábola da semente. Se ele estava com um comerciante, ele falava parábola de comércio. Parábola dos talentos, parábola da dracma perdida, o óbolo da viúva. Se ele estava com um pescador, era parábola de pescador. Então ele falava a linguagem daqueles que estavam com ele e que iam entendê-lo. Mas com essa linguagem, ele conseguia transmitir ensinamentos para a vida inteira, tão profundos. Mas se tinha uma coisa que Jesus colocava de uma maneira veemente e batia de frente, era a sua postura contrária ao culto exterior. Ele combatia a cultura do culto exterior na própria Israel. É célebre o símbolo da expulsão do vendilhões do templo. Não vou entrar em polêmica, porque há uma série de análises sobre essa passagem. Inclusive, alguns autores preferem discordar da ideia de que ele pegou um chicote e saiu. Um homem que preferiu morrer a se defender diante de Pilatos, vai pegar um chicote e sair atrás do povo, batendo no povo em pleno templo. Não me parece ser da grandeza moral de um espírito como Jesus. Né? Alguns autores defendem a ideia de que ele deve ter falado firme e as pessoas saíram correndo e derrubando os barracos, etc. E há uma interpretação específica de um autor da teologia católica, da teologia protestante, que diz que era uma espécie também, que Jesus estava fazendo uma espécie de profecia mímica, né? Que também tinha numa cultura israelita. Né? Paulo fala dessa profecia mímica em uma das suas epístolas. Né? Em Paulo Estevão, obra de Emmanuel, fala de alguém que faz uma profecia mímica, né? Imitando, como se teatralizando alguma coisa, e que, tanto é que na fala de Jesus ele fala uma coisa que não é dele, né? Que na verdade está no livro de Isaías, quando ele diz que a casa do Pai deve ser casa de orações, né? Que muita gente acha que Jesus falou isso. Não, ele está citando um texto de Isaías, que Isaías dizia que a casa do Pai deve ser a casa de oração e não de comércio. Né? Então era uma forma dele explicar ali a sua atitude diogeriza em relação ao culto exterior. Um dos grandes autores do cristianismo costuma defender a ideia de que Jesus não morreu por questão religiosa, mas questão econômica. Porque o seu discurso era tão libertador que afetava o interesse comercial do sinédrio, que sobrevivia com a matança de animais, com o culto do sacrifício de carneiro, de cordeiro, de pomba. E a sua mensagem era tão libertadora que os fariseus e os homens do sinédrio pressionaram Roma para autorizar a pena de morte, já que a pena de morte teria que ser autorizada por uma autoridade pública romana, como era o caso de Pôncio Pilatos. Então era muito mais um interesse religioso, um interesse financeiro do que um interesse religioso, segundo Ernest Renan e outros autores extraordinários. Então é interessante pensar nisso, porque Jesus combatia muito o culto exterior. Em várias vezes nas suas parábolas, nas suas mensagens, ele dizia na sua mensagem coisas que, se a gente for pegar o pé da letra, é exagerado. É exagerado. Tem coisas que Jesus usava nas suas parábolas, exagerado, mas era exagerado de propósito. Porque a cultura de Israel era uma cultura toda oral. A maioria era analfabeta. Não tinha muita gente que era alfabetizada. Escrever ou contratar um escriba, um escrevente, era caro. Então, na cultura de Israel, a memória era muito forte. As pessoas contavam as histórias de memória. Né? Então a memória era uma memória muito popularizada. Por isso, ele contava aquelas histórias, algumas absurdas, exageradas, de propósito, para que gravassem mais facilmente na memória popular. Parábola do festim de bodas. Como é que ele fala de um pai que mata um monte de boi para fazer o casamento do filho, chama os convidados tratam mal os servos, né, do Senhor, e ele sai pela rua convidando as pessoas no meio da rua, e depois quer que essas pessoas estejam vestidas a caráter para entrar no casamento? Parábola do semeador. O semeador sai e semeia em terreno de pedregulho. Quer dizer, como é que um agricultor quer semear no terreno de pedregulho e quer que dê? Se a gente for olhar para as parábolas de Jesus, todas elas têm absurdos. De propósito. Para chamar a atenção, que é um recurso pedagógico, para chamar a atenção do aprendiz. Para que perturbe mesmo. Porque perturbando, o que isso quer dizer? E a criatura assimilasse o ensinamento. A memória popular. Parábola das 10 virgens, né?
Das 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. Então a gente tem 10 noivas e só fala de um noivo. É poligamia? Não, porque não era um casamento comum. O noivo era um só mesmo, era Jesus. Era o casamento de Jesus com a humanidade, simbólico. O que levou Emmanuel no Consolador a dizer: a humanidade continua noiva de Jesus. Ainda não conseguiu a união definitiva. Então a gente vê esse tipo de experiência presente. O Espiritismo tenta ratificar o pensamento de Jesus, agora sem parábolas, porque a humanidade tem condição de entender o discurso de uma maneira mais literal, de uma maneira mais corrida, numa linguagem não mais poética, mas numa linguagem mais formal, mais escrita, um texto mais dissertativo, e nós podemos entender os conceitos que Jesus houvera enunciado de uma forma mais direta. Jesus falava: misericórdia eu quero e não sacrifício. E as pessoas entenderam: Jesus não quer que ninguém se sacrifique, não. Quer só Não, misericórdia eu quero, não sacrifício. Ele está dizendo que não quer o sacrifício do templo, o de matança de animais, o de holocausto. Ele quer misericórdia. É melhor o ato de perdão do que você matar um cordeiro oferecendo à igreja, no templo. A misericórdia é melhor do que esse sacrifício. É isso que ele quer dizer. Então, mas eram símbolos que ele colocava, eram palavras que ele colocava para chamar a atenção. O que levou Allan Kardec a escrever, e os espíritos a escreverem de maneira mais direta. Tanto é que Allan Kardec chega a dizer que o sacrifício mais agradável a Deus, ou o holocausto mais agradável a Deus, é o da transformação moral para melhor. É o sacrifício das paixões. É o sacrifício do egoísmo. É o sacrifício do orgulho, que aproxima a criatura a Deus, para Deus. Lei de adoração, elevar o pensamento a Deus. Então o Espiritismo vem confirmar essa proposta. Vem dizer que a religiosidade é interior. Chico Xavier, certa vez conversando com Arnaldo Rocha, disse que teve um momento muito complicado na vida dele, que as coisas estavam muito difíceis. E o Espírito Emmanuel apareceu e disse mais ou menos assim: o que é que está acontecendo? Veja, o guia não sabia o que é que o guiado estava passando, né? Você já vê que o negócio é sério. Problema de comunicação. Então, o que é que estava acontecendo? E Chico disse: meu irmão, o senhor não está percebendo, não? Crítica para lá, crítica para cá, é tanta intriga que eu já não aguento mais. E Emmanuel diz assim: quando começa a chover, o que é que é bom para fazer? É se proteger de alguma forma. Pois é, e se você tem guarda-chuva, capa de chuva, o que é que você faz? Uso! Pois é, use. Meu irmão, não estou entendendo. Eles, olha, eu já te dei vários guarda-chuvas, várias capas de chuva. Eu não me lembro disso. Eu vou citar algumas: Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz. Use o guarda-chuva porque está chovendo mesmo. E desapareceu. Porque o nosso sentimento religioso é o seguinte: fazer uma oferta e Deus nos proteger de qualquer coisa e nos livrar da experiência que vai nos amadurecer. Até no Espiritismo a gente tem isso. A pessoa passa por uma dificuldade: cadê meus guias? Estão com você. Lhe assistindo, lhe intuindo, lhe protegendo, lhe dando suporte, mas não pode lhe privar, às vezes, da prova que vai fazer você crescer emocionalmente. Porque senão candidataria você à ignorância. É a mesma coisa de um pai de família que não leva o filho para a escola porque não quer que o filho sofra o estresse da avaliação e vai deixar o filho ignorante. É falta de caridade. Se os guias fossem babás nossos, que evitassem que a gente experimentasse o esforço da experiência para crescer, estaríamos ainda na barbárie, no primitivismo. E alguns chegam a dizer, eu vejo muita gente dizer assim: não, meu guia diz que ele toma conta dos meus estudos, que eu só me dedique à mediunidade e os estudos deixo com ele. Ele diz: eu quero ver quando você desencarnar e ir para o mundo espiritual e o guia estiver reencarnado, o que é que você vai fazer lá? Sem estudar, sem conhecer nada. Um guia que candidata o guiado à ignorância, esse guia está precisando ser guiado. Então, nós vimos esse tipo de coisa, religiosidade interna. Certa vez eu vi Divaldo comentando uma conversa que ele teve com Joana, mesma coisa, passando por algumas dificuldades, alguns problemas, e se queixando um pouco com o guia espiritual, né? Fazendo um pouco de desabafo, e dizendo: mas minha irmã, tanta gente procedendo mal, e eu procedendo no bem, me dedicando no bem, tanta intriga, tanta coisa. E Joana disse: meu filho, você ser bom, você ser honesto, é bom para você, não é bom para ninguém não. Veja que o guia já, né? É bom para você. Se você for honesto, se você for bom, vai ser bom para você. É você que vai ficar bem. Mas e os outros que são desonestos? É ruim para eles. Tem nada com Deus. Porque a gente tem esse sentimento, né? Relação com Deus e barganha, né? É aquela relação. Já contei aqui a história de uma mulher que fez uma barganha com o Bezerra de Menezes. Se ela ficasse bom de um problema de saúde,
ela fez uma promessa católica espírita, né? A espírita, para garantia, é melhor tirar para os dois lados, né? Para a espírita, ela ia doar cestas básicas para uma instituição espírita. E a católica, ela ia subir a igreja do Bonfim de joelhos. Só que aí, quando foi na hora de pagar a promessa, ela pegou um táxi e pediu para o táxi arredondar a igreja do Bonfim, ela de joelhos no táxi. Ela disse, não disse como, só disse que era. Então, é uma forma de enganar, tapear a divindade. Como se a divindade precisasse de vela, ou precisasse disso. A divindade, dona do universo, vai precisar de quinquilharias materiais. Né? Então, ser honesto, ser bom, não vai ser bom para Bezerra de Meio, vai ser bom para mim. E a Joana dizia isso para ele. E ele disse, mas irmã, quantos problemas? Ele disse, porque você é um espírito endividado, um espírito em amadurecimento. Essas provas fazem parte do cardápio emocional da criatura em débito, sublimando os sentimentos. Mas você tem opção. Se você quiser, saia dessa tarefa, porque você vai se eximir dessas dificuldades. Mas como o débito vai permanecer, você pode escolher resgatar esse débito muito bom, legalzinho na cama, com AVC, hemiplégico, tetraplégico, paraplégico, ali, cuidado, sem muita movimentação, sem viajar muito, sem muito esforço, ali, paradinho, cuidado por enfermeiros. É você quem sabe. Você pode escolher resgatar o débito dessa forma ou resgatar o débito trabalhando. Trabalhando, minha irmã. Nunca mais pergunto nada. Trabalhando. Então, é uma questão de opção. O que eu quero dizer com tudo isso é que o Espiritismo vem nos oferecer uma religiosidade, um serviço a Deus, que é a mensagem de Emmanuel, para além dos templos exteriores, porque Emmanuel aborda isso, né? Os templos exteriores, a relação da humanidade com a fé sempre foi uma relação exterior, né? Uma relação de troca, uma relação negocial, né? Uma relação de negócio, né? De compensações. O Espiritismo vem nos oferecer uma visão muito mais compatível com as realidades espirituais, lembrando o próprio Jesus, o Filho do Homem, veio para servir e não para ser servido. É interessante que eu tenho pensado nisso ultimamente. À medida que o indivíduo amadurece, mais engajado ele fica na dedicação a uma causa, na dedicação ao bem de maneira geral. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Ou seja, o governador espiritual da terra, o espírito referência para todos nós, é aquele que servia mais. Então, vocês vejam que os valores materiais nem sempre são compatíveis com os valores espirituais. Os milionários do mundo espiritual, para me utilizar uma linguagem financeira, ou está na moda a expressão CEO, né? Que são os diretores management, né? Ou seja, os grandes magnatas do mundo espiritual nem sempre são magnatas aqui, o que não quer dizer que alguém aqui de Poços não possa ser também espírito amadurecido, evoluído no além. Mas quase sempre há uma inversão de valores. Os grandes ricos do mundo espiritual, os milionários da vida espiritual, quase sempre foram aqueles que serviram, que se dedicaram. Talvez foi por isso que Paulo dizia que ele se sentia devedor de gregos e troianos, porque como ele tinha muito conhecimento, como ele viu Jesus pessoalmente, como ele teve toda aquela glória de ver Jesus em Damasco, de receber a visita pessoal do Mestre, de se converter e de ter uma noção do conhecimento do Evangelho, como poucos possuíam, ele se sentia devedor daqueles que não tinham. Porque quem tem mais patrimônio espiritual, deve àquele que tem menos. Quem carrega mais luz, deve iluminar aqueles que estão ainda na escuridão. Então é interessante porque a gente vê esses espíritos na obra Nosso Lar, a gente vai ver uma referência de André Luiz, do governador da cidade espiritual citada. Quando André Luiz pergunta sobre o governador e o espírito que o interpela diz assim, o governador espiritual de Nosso Lar, e olha que é uma colônia, uma cidade espiritual descrita por André Luiz, adjacente à terra, não é nenhuma cidade espiritual, sublime, é uma região que é adjacente e que guarda muito semelhança com o modo de funcionar da vida física material, pelo menos conforme o autor espiritual. E André Luiz diz que o seu interlocutor diz assim, o governador daqui é o único que nunca foi visto tirando férias. Que coisa, né? Nunca foi visto tirando férias. É o que mais trabalha o governador. E ele, ao lado de Veneranda, foram os únicos que já tiveram contato pessoal direto com o próprio Cristo. Ou seja, a gente vê que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Porque no serviço
a alma se conecta com a divindade. Como esses indivíduos estão mais conectados com a divindade do que a maioria de nós, estão mais em serviço do que a maioria de nós. É diretamente proporcional. É diretamente conectado a essa ligação que faz com que nós os vejamos como exemplos, como referências para onde nós possamos ir mais cedo ou mais tarde. Portanto, meus amigos, a mensagem que nos serve de base fundamental para as nossas elucubrações fala do serviço a Deus, que não é no templo religioso. O templo religioso é apenas um momento específico de lidar de uma maneira bastante específica com a religiosidade nossa, seja para buscar ajuda, seja para recarregar a bateria, mas o serviço a Deus não pode ser limitado a distrito, a um momento de 1 hora no culto, a um momento de 30 minutos no evangelho no lar, a um momento de 30 minutos no passe, há um momento específico na oração que a gente faz em determinada instituição. Há 90 minutos ou 60 minutos em um grupo de estudo. O serviço a Deus vai para além. O serviço a Deus é a dedicação e a prática dessas virtudes no dia a dia da existência e nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Porque amar um estranho é muito fácil, mas amar aquela pessoa com a qual a gente já está acostumado, aí é mais difícil porque a gente já está irritado. Né? Mas é nesse amor que a alma se sublima. Né? É nessa dedicação que a alma supera a si mesma, os próprios limites, e galga planos mais audaciosos em termos espirituais. Muita paz.